O cenário da história de Daniel começa com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia em 605 a.C. Este evento marcou o início do cativeiro babilônico, onde muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Entre esses cativos estavam Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, que eram da linhagem real e da nobreza de Judá. Daniel era um jovem israelita da tribo de Judá, levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, junto com seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Na Babilônia, seus nomes foram mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram escolhidos para servir na corte do rei, devido à sua sabedoria e aparência. Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com as iguarias do rei, pediram permissão para comer apenas vegetais e beber água. Deus abençoou sua decisão, e eles se tornaram mais saudáveis e sábios do que os outros jovens que comeram a comida do rei. Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que escolhesse alguns dos jovens israelitas para serem treinados no serviço do palácio. Estes jovens deveriam ser sem defeito físico, bonitos, sábios, instruídos e com capacidade para servir no palácio do rei. Eles deveriam ser ensinados na língua e na literatura dos babilônios e receber uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Após 3 anos de treinamento, eles estariam prontos para servir ao rei. Daniel e seus amigos foram selecionados para este treinamento. Ao chegarem na Babilônia, seus nomes foram mudados. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Hananias foi chamado Sadraque, Misael foi chamado Mesaque e Azarias foi chamado Abednego. Isso fazia parte do esforço babilônico de assimilar esses jovens na cultura e religião babilônicas. No entanto, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu permissão ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Aspenaz, embora respeitasse Daniel, temia que, se ele e seus amigos ficassem pálidos e magros em comparação com os outros jovens, ele seria culpado diante do rei. Daniel então propôs um teste de 10 dias. Ele e seus amigos comeriam apenas legumes e beberiam água, enquanto os outros jovens continuariam com as iguarias do rei. Após os 10 dias, eles seriam comparados aos outros jovens. Aspenaz concordou, e no final do período, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e robustos do que todos os outros jovens que comiam as iguarias do rei. Deus abençoou Daniel e seus amigos com conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, e a Daniel foi dado o dom de interpretar visões e sonhos. Quando o período de treinamento terminou, eles foram apresentados ao rei Nabucodonosor. O rei os encontrou 10 vezes mais sábios e entendidos do que todos os magos e encantadores do seu reino. E eles passaram a servir na corte do rei. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos do reino para que interpretassem o sonho, mas com uma condição inusitada. Eles deveriam primeiro contar qual era o sonho, e então dar a interpretação. Se falhassem, seriam cortados em pedaços e suas casas seriam transformadas em montes de entulho. Se conseguissem, seriam grandemente recompensados. Os sábios da Babilônia disseram ao rei que era impossível para qualquer homem contar o sonho, que nenhum rei havia pedido tal coisa antes. Nabucodonosor, furioso, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Quando Daniel soube do decreto, pediu ao rei tempo para que ele pudesse buscar a interpretação. Daniel e seus amigos oraram fervorosamente a Deus, pedindo misericórdia para que ele revelasse o sonho e sua interpretação. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão, e ele louvou a Deus pela sabedoria e poder. Daniel foi levado diante do rei e contou-lhe o sonho. Uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel explicou que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, seguido por outros reinos que viriam depois. Finalmente, uma pedra não cortada por mãos humanas destruiria a estátua, simbolizando o estabelecimento de um reino eterno por Deus. Nabucodonosor ficou impressionado e prostrou-se diante de Daniel, reconhecendo que o Deus de Daniel era realmente o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. O rei promoveu Daniel a uma posição elevada, dando-lhe muitos presentes e fazendo dele governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Daniel pediu que seus amigos também fossem promovidos, e o rei os colocou como administradores da província da Babilônia.
enquanto Daniel permanecia na corte do rei. Algum tempo depois, Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro e ordenou que todos os povos, nações e línguas se prostrassem e adorassem a estátua quando ouvissem o som de diversos instrumentos musicais. Quem não obedecesse seria lançado numa fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a adorar a estátua, permanecendo fiéis ao Deus de Israel. Alguns caldeus denunciaram os 3 jovens ao rei, que, furioso, ordenou que eles fossem trazidos à sua presença. Nabucodonosor lhes deu uma segunda chance, mas eles permaneceram firmes em sua decisão, declarando que Deus poderia salvá-los da fornalha, mas mesmo se não o fizesse, eles não adorariam a estátua de ouro. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, que os 3 jovens fossem amarrados e lançados nela. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E o quarto parecia um filho dos deuses. Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e chamou os 3 jovens para saírem. Eles saíram ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça em suas roupas. Impressionado, o rei reconheceu novamente o poder do Deus de Israel e decretou que qualquer pessoa que falasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria cortada em pedaços e sua casa transformada em entulho, pois não havia outro Deus que pudesse salvar dessa maneira. Então, o rei promoveu ainda mais Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Nabucodonosor teve outro sonho, desta vez de uma árvore grande e forte que alcançava os céus e podia ser vista por toda a terra. No sonho, um vigilante, um anjo, desceu do céu e ordenou que a árvore fosse cortada, seus galhos cortados, suas folhas despedaçadas e seus frutos espalhados. No entanto, o toco e as raízes foram deixados na terra, presos com cadeias de ferro e bronze, e molhados com o orvalho do céu, até que passassem 7 tempos sobre ele. Nenhum dos sábios do reino pôde interpretar o sonho, então Daniel foi chamado. Daniel ficou perturbado com o significado do sonho, mas o rei o encorajou a falar. Daniel explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor e que ele seria afastado de seu reino e viveria entre os animais, comendo grama como os bois, até que reconhecesse que o Altíssimo é soberano sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Um ano depois, enquanto caminhava pelo palácio, Nabucodonosor orgulhosamente proclamou que havia construído Babilônia por seu próprio poder e para sua própria glória. Imediatamente, uma voz do céu anunciou que seu reino lhe havia sido tirado, e ele foi afastado da sociedade e viveu como um animal. Após 7 anos, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu e reconheceu a soberania de Deus. Seu entendimento voltou, e ele foi restaurado ao seu trono com ainda mais honra e esplendor. Ele louvou e honrou o Deus do céu, reconhecendo que seu domínio é eterno e seu reino dura de geração em geração. Após a morte de Nabucodonosor, seu filho Belsazar tornou-se rei da Babilônia. Durante uma grande festa, Belsazar, em sua arrogância, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor havia tomado do templo em Jerusalém, para que ele e seus convidados pudessem beber neles. Enquanto bebiam, eles louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede do palácio. O rei ficou pálido e aterrorizado, e ninguém conseguia interpretar a escrita. A rainha-mãe lembrou-se de Daniel, que havia interpretado os sonhos de Nabucodonosor, e sugeriu que ele fosse chamado. Daniel foi trazido à presença do rei, e após recusar os presentes e honras oferecidos por Belsazar, explicou a escrita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele disse que Mene significava que Deus havia contado os dias do reino de Belsazar e os havia terminado. Tekel significava que ele havia sido pesado na balança e achado em falta. E Parsim significava que seu reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dário o Medo tomou o poder. Dário reorganizou o reino e nomeou 120 sátrapas para governá-lo, sob supervisão de 3 presidentes, tendo Daniel um deles. Daniel se destacou tanto por sua integridade e capacidade que Dário planejou colocá-lo sobre todo o reino. Isso despertou a inveja dos outros administradores e sátrapas, que procuraram encontrar uma acusação contra Daniel em relação à administração do reino, mas não conseguiram, pois ele era fiel e irrepreensível. Eles então tramaram um plano e convenceram Dário a decretar que durante 30 dias ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei,
sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel, sabendo do decreto, continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Os conspiradores denunciaram Daniel ao rei, que, embora desgostoso, não pôde revogar o decreto. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o rei passou a noite em jejum e sem dormir, preocupado com ele. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e chamou por Daniel. Para sua alegria, Daniel respondeu que Deus havia enviado seu anjo e fechado a boca dos leões, e ele estava ileso. Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova e que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados nela, juntamente com suas famílias. Eles foram devorados antes de sequer tocarem o fundo da cova. Dário então escreveu a todos os povos, nações e línguas de seu reino, declarando que todos deviam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, cujos domínios são eternos e cujo reino não será destruído. Além de suas experiências na corte babilônica e persa, Daniel teve várias visões proféticas. Uma das mais notáveis é a visão das 4 grandes bestas, que ele teve no primeiro ano do reinado de Belsazar. As bestas representavam 4 reinos que surgiriam na terra, começando com a Babilônia. Em outra visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, e representava o Império Medo-Persa, sendo derrotado por um bode com um grande chifre, representando o Império Grego de Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, seu império seria dividido em 4 partes, como representado pelos 4 chifres que surgiram no lugar do grande chifre quebrado. Daniel também teve a visão das 70 semanas, que são interpretadas como um período de tempo designado para o cumprimento dos propósitos de Deus, para Israel e para a redenção da humanidade. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava em sua cama. Ele escreveu o conteúdo do sonho. Daniel viu 4 grandes bestas emergirem do mar, cada uma diferente da outra. Primeira besta era semelhante a um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto Daniel observava, suas asas foram arrancadas, e ela foi erguida do chão e posta de pé como um homem, e lhe foi dado um coração humano. Esta besta representa o Império Babilônico. 2. Segunda besta parecia um urso. Ele estava levantado de um lado e tinha 3 costelas na boca, entre os dentes. Foi dito a ele: levante-se, devore muita carne. Esta besta simboliza o Império Medo-Persa. 3. Terceira besta era semelhante a um leopardo, com 4 asas de ave nas costas. Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Este animal simboliza o Império Grego. Se dividiu em 4 após a morte de Alexandre o Grande. Quarta besta era terrível, espantosa e muito forte. Dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisoteava com os pés o que restava. Era diferente de todas as bestas anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto observava os chifres, surgiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Esse chifre pequeno tinha olhos como os de um homem e uma boca que falava com arrogância. Esta besta representa um futuro reino terrível e poderoso. No terceiro ano do reinado de Belsazar, Daniel teve outra visão. Ele estava junto ao rio Ulai e viu um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro. O carneiro empurrava para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhuma besta podia resistir a ele. Ele fazia o que queria e se tornava grande. Este carneiro representa o Império Medo-Persa. Enquanto observava, um bode veio do oeste, atravessando toda a terra sem tocar o chão. Este bode tinha um grande chifre entre os olhos. Ele correu com grande fúria contra o carneiro, feriu-o, quebrou seus 2 chifres e o derrotou. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas no auge de sua força o grande chifre foi quebrado. E no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos do céu. O bode representa o Império Grego, e o grande chifre é Alexandre o Grande, cuja morte levou à divisão do império em 4 partes. De um dos chifres, surgiu um pequeno chifre, e cresceu muito, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até o exército dos céus, derrubou algumas das estrelas e as pisoteou. Ele se engrandeceu até o príncipe do exército e tirou-lhe o sacrifício contínuo, e o lugar de seu santuário foi lançado por terra. Isso simboliza o surgimento de um líder poderoso e perverso, geralmente identificado como Antíoco IV Epifânio. Profanou o templo em Jerusalém. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, Daniel,
Ao ler os livros das profecias, percebeu que os 70 anos de desolação de Jerusalém, conforme profetizado por Jeremias, estavam chegando ao fim. Ele voltou seu rosto ao Senhor Deus, buscando-o com oração, súplicas, jejum, pano de saco e cinzas. Daniel orou ao Senhor seu Deus e fez esta confissão: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões com que transgrediram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgaram, trazendo sobre nós grande mal. Pois nunca debaixo de todo o céu aconteceu coisa semelhante ao que aconteceu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor velou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que fez. Mas não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornaram-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Conclusão. Daniel é um exemplo de fé e integridade inabaláveis, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Suas visões proféticas são uma parte importante da teologia judaico-cristã, fornecendo uma visão sobre o futuro e a soberania de Deus sobre a história. Sua oração de fé revela um profundo reconhecimento da justiça de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se se ainda não inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e comente se gostou desta história.